Paz do Senhor a todos, amém? Vamos ler um texto bíblico para que você se assente. Livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor, porque há uma ministração de Deus, uma palavra revelada do Espírito Santo ao nosso coração nessa noite, neste livro de Neemias. A palavra ali está, então, nós vamos ler no capítulo 1 e alguns versículos. Vamos lá? A palavra de Neemias, filho de Alquias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disse-me: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Próximo. Capítulo 4, verso 14. E olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Capítulo 6 e verso 1. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brechas, algum ainda que antes este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer-me: vem, congregamos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Versículo 9 do capítulo 6. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. Amém? Tome o teu assento, porque é uma noite em que você vai receber força de Deus, e você não vai descer da posição que Deus te colocou. Essa passagem bíblica conta sobre a situação que se encontrava Jerusalém após o cativeiro. Muitos já tinham voltado do cativeiro quando os medos e persas assumiram. Então a Babilônia, derrotaram o exército babilônico. Ciro liberou o povo para voltar para suas casas. Neemias, provavelmente um homem nascido no cativeiro babilônico, ainda ficou servindo o rei na Pérsia. De repente ele recebe a visita de um dos seus irmãos, Hanani, vai o visitá-lo, e ele então interroga acerca dos seus familiares e do povo que tinha ficado, e qual era a situação de Jerusalém. E a notícia foi muito triste ao coração de Neemias.
A notícia foi que os que sobraram, que não foram levados ao cativeiro, estavam em uma situação caótica, de muito desprezo, com grandes dificuldades, uma situação de miséria. E a situação da cidade era uma cidade sem proteção. Tudo tinha sido derrubado, os muros, e não havia nenhuma cerca que o protegesse dos inimigos. Neemias então se incomoda com a situação e o seu coração fica tremendamente angustiado e aflito e cheio de compaixão pelos seus. E ele começa a chorar e orar perante a Deus. E um determinado dia Neemias vai servir o rei Estarxerxes. Ele era copeiro do rei. E o rei percebe que o coração de Neemias está muito angustiado e aflito. E ele pergunta se ele estava doente, alguma coisa tinha acontecido. E então ele relata o que estava acontecendo com o seu povo e os seus familiares. O rei então libera ele para que ele vá e reconstrua os muros de Jerusalém e provê todas as provisões. Manda muitas pessoas junto com Neemias, parte de um exército, acompanha Neemias. Neemias recebe carta para, pelas terras pela qual passasse, ele tivesse passagem livre. E assim Neemias foi. E quando Neemias chega na cidade de madrugada, sem que ninguém perceba, ele pega alguns dos seus homens de confiança, monta em um cavalo e sai passear à noite, para observar o que realmente, qual era a situação que se encontrava a cidade. E foi exatamente como Anani havia descrito estava. Os muros estavam todos queimados, derribados, e as portas queimadas a fogo. Neemias então convoca o pessoal e chama eles para a reconstrução dos muros. E logo eles entusiasmados vão. E Neemias diz: pelejai-vos. Pelejai-vos pelos vossos filhos, pelas vossas mulheres, pelas vossas casas. Então logo eles iniciam então a reconstrução dos muros, para que os habitantes, em primeiro lugar, tivessem então segurança. Porque quão terrível é quando nós não se sentimos seguros. Difícil é para nós vivermos sempre em sensação de medo, sentindo-se fragilizado a qualquer ataque do nosso adversário. Um cristão não deve viver com este tipo de sentimentos. E ele não pode se conformar em observar os seus muros caídos. Independente de quanto tempo faz que isso aconteceu, mas hoje Deus nos traz aqui para nos chamar a edificar os nossos muros de proteção da nossa vida espiritual, quanto também de nossas famílias, ou seja, em toda a nossa casa, sejais edificados muros que protegem e vai inibir a ação do nosso adversário. Quantos cristãos que vivem hoje em dia, que estão com seus muros derribados, porque em algum tempo atrás o inimigo atacou, o inimigo derrubou as muralhas espirituais da sua vida, queimou as portas a fogo, e hoje ele se encontra em uma situação de miséria espiritual, totalmente à mercê do inimigo, que ele possa invadir, entrar e sair no seu território, no seu âmbito familiar, a hora que quiser e o momento que bem entender. Porém é tempo de nós edificarmos os muros. É tempo de nós olharmos para aqueles que estão debaixo do nosso teto e observarmos se eles estão realmente em segurança espiritual ou eles estão em uma situação de miséria espiritual.
se eles estão protegidos espiritualmente, se eles estão caminhando rumo à eternidade, aos portais eternos que nos levam ao Pai eterno, ou eles estão totalmente desprotegidos. O povo então se levanta e começa a edificar. Logo Sanbalat, Tobias e Gesem se levantam para tentar desanimar eles, com chacotes, dizendo: porventura vocês vão querer se rebeliar contra o rei? Nós vamos contar para o rei que você está usando pessoas, que está profetizando que você vai ser o rei aqui em Israel. Aí então, Neemias, do coração de vocês falam isso. E prosseguiu e chacote as perseguições. Ele diz: mesmo que vocês edifiquem estes muros, destas pedras queimadas no monturo que estão agora, mesmo que vocês edifiquem, qualquer raposa vai bater e vai derrubar. Se vir uma raposa, bate nesses muros e eles vão cair. Tudo que o inimigo quer é que eu e você não construa muros que impeça ele de agir em nossas vidas. Tudo que o inimigo quer é que eu e você continue com os muros caídos e portas abertas, portas que um dia ele invadiu com a sua ira e sua fúria, e talvez tenha derrubado na tua espiritualidade. Tudo que o inimigo quer é que as muralhas que você tem tentado edificar em volta de você espiritualmente não é o suficiente para o ataque dele. Ele quer que você viva em pânico, viva com medo. E não acredite que o Deus que você serve foi que fortaleceu as suas mãos para edificar o que você já tem edificado. Que pelos teus esforços, o que você edificou já está sendo válido diante de Deus, e queira ele ou não queira, ele terá que respeitar o teu relacionamento com Deus. Aquilo que você tem construído diante de Deus, ele tem que respeitar. E de que algo de Deus sobre a tua vida que ele não pode transpor. De que há uma autoridade de Deus na tua vida, que você pode levantar a tua mão e dizer: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Tudo que o inimigo quer é que realmente você não acredite no teu potencial. Tudo que o inimigo quer é que você não acredite na comunhão que você tem com Deus, que ela é válida sim para te proteger dos ataques do adversário. Eu acho que já contei isso aqui em um culto, talvez alguém não estava. Quando um dia eu estava orando por uma pessoa, e um outro obreiro orava, expulsava aquele demônio saía e vinha e dava gargalhada em nossa cara e dizia: não adianta, porque eu não vou sair, porque vocês não podem comigo. E a insistência dele foi tanta que eu já estava desanimando. E então comecei a consultar ao Senhor. Eu saí para um lado, enquanto aquele obreiro continuou orando e expulsando, aquele demônio saía, de repente manifestava outra vez. E eu saí para um lado e comecei a consultar o Senhor. Senhor, o que está acontecendo? Por que esse demônio não quer sair, Senhor? Por que esse espírito maligno está insistindo? E quando ele dizia: vocês não podem comigo, não respondia: eu não, mas Jesus pode. Claro que pode, e ele sabe disso. E ele teimava em insistir: vocês não podem comigo.
Eu dizia, eu não posso, mas Jesus pode, Satanás, tu vai sair. E ele não saía. Foi então que nessa consulta com o Espírito Santo, eu saí para o lado e comecei a conversar. Aí então, como voz humana, ecoou uma voz nos meus ouvidos e disse: eu te dei poder. Aí então eu senti o revestimento dos céus naquela hora e coloquei a mão na cabeça de Satanás, que estava no corpo daquela pessoa, e disse: olha aqui, Satanás, tu me conhece, tu sabe muito bem quem que eu sou. Tu sabe que todas as vezes que tu se levantou no meu caminho, Jesus já me deu autoridade para te sair e desfazer tuas obras malignas. Então mais uma vez agora eu estou te dizendo, em nome de Jesus, saia. Pá! Saiu e no instante aquela pessoa ficou liberta. Ele quer que eu e você não acredite do que o que Deus colocou na nossa vida é o suficiente para expulsar ele do nosso território. Você acredita nisso? Você pode levantar a tua mão e dar um glória ao nome do Senhor Jesus. A unção de Deus sobre a tua vida. Não precisa você temer, só precisa você reparar aquelas brechas que existem nas tuas muralhas. Sanbalat e Tobias continuavam insistindo. Quando eles viram que Neemias em 52 dias havia edificado todas as muralhas, em um ato sobrenatural, as muralhas estavam edificadas novamente em 52 dias. Eles realmente estão entusiasmados. Vamos usar outra estratégia. Vamos tirar eles do seu habitat. Vamos tirar eles do território deles. Vamos chamar eles para congregar com nós em outro lugar, se unir a nós. De repente eles parem de acreditar de pensar que nós somos maus. Vamos propor uma proposta de união com eles. Então eles mandam um mensageiro: vem conosco, Neemias, desce, venha congregar conosco nos vales de Ono, venha congregar aqui juntamente com nós, vamos ficar todos juntos. Nós não somos agressivos não, que nem vocês estão pensando. Nós se propomos a congregar com vocês. Olha a estratégia de Satanás. Eu dizia para alguém outro dia: quando o diabo não puder te segurar, ele vai te empurrar. Quando ele fizer de tudo as suas artimanhas e não conseguiu te deter, e você continua indo, e você continua crescendo na fé, na tua espiritualidade, ele vai tentar te dar um empurrão. Outro dia eu conversava com alguém, e eu disse: não vou na igreja, não estou indo. Ele, novo convertido, não vou na igreja. E eu observei que era uma ação do inimigo. Eu não vou mais na igreja, não estou indo na igreja, porque nós não precisamos de igreja. Olha o que o diabo estava fazendo com essa pessoa, porque lá na igreja tem pessoas erradas lá. Eu falei: e outra palavra está sendo distorcida, já não está sendo pregada do jeito que tem que ser pregada. Aí deixei que falasse tudo ele estava falando por mensagem, liguei: meu irmão, quando o diabo não puder te segurar, ele te empurra. Você é novo na fé, então você está julgando que você já está sabendo mais do que os pastores. Você já está entendendo a Bíblia mais do que todos os pastores, que a Bíblia está sendo pregada errada. Veja o que o diabo quer fazer na mente de uma pessoa. Colocou na cabeça dele algumas coisas, que ele entrava na igreja e via pessoas que cometiam coisas erradas, então ele não vai vir mais aqui, porque tem pessoas
que praticam coisas erradas e estão dentro da igreja. Como se se ele fosse perfeito, eu fosse perfeito, ou o ser humano fosse perfeito. Aonde existir o ser humano, pode existir falhas, porque não somos perfeitos. Aí fui ensinando ele, e fui ensinando. E outra, meu irmão, cada um de nós somos membros de um corpo. Se cortarmos um dedo, se esse dedo quisesse separar do corpo para ter vida própria, ele nunca vai ter, porque imediatamente ele vai secar, apodrecer e morrer, porque ele não está ligado ao corpo. Cristo é a cabeça e cada um somos membros deste corpo. Ou seja, se deixarmos o corpo, automaticamente secaremos e morreremos espiritualmente. Não estaremos no domínio da cabeça, porque estamos desligados do corpo que a cabeça domina. Aí então ele entendeu e oramos. Sambalat e Tobias, simbolizando Satanás, dizia para Neemias: desce, para um pouco essa obra aí, para de fazer um pouco, você precisa descansar, vem congregar com nós aqui. Mas a obra não tinha sido concluída, porque as portas precisavam ser postas. Ou seja, Satanás não queria que Neemias colocasse as portas, queria que ele parasse. Vem cá. Ei, Satanás não vai querer que você feche portas, para que ele não entre mais. Ele vai te atrair antes de você fechar a porta. Ele vai chamar a tua atenção, querer que você desça. Para com toda essa espiritualidade, para com toda essa santidade. Vem para cá um pouco, vem junto com nós, desce para o vale. Deixa a porta para depois. Por quê? Porque enquanto existir portas abertas, brechas abertas, ele pode minar e entrar a hora que ele quiser. A partir do momento que você fechar a porta para ele, ele não pode mais entrar no teu território. Eles intentavam fazer mal e Neemias descobriu. Temos que ter um cuidado, porque Satanás não quer que nós feche a porta. O diabo não quer que nós feche as portas que nos trazem proteção para a nossa espiritualidade, que trazem proteção para a nossa casa. Ele quer que as portas da nossa casa, que trazem a proteção para a nossa família, continuem abertas. E quando ele não pôde te parar na edificação dos muros da tua espiritualidade, então ele vai querer te parar antes do fechar da porta. Ele quer que você dê uma trégua. Urai de fai de canto ramanda rabacandarás. Eu estou pregando uma palavra revelada. Eu estou profetizando de olhos abertos aqui nessa noite. Você que é espiritual, você já está entendendo. E você já viu algumas portas que você precisa fechar, e já observou algumas brechas que precisam ser saradas. Precisa colocar alguns tijolos, algumas pedras, e edificar de novo, para que o inimigo não passe de novo a atacar você aonde ele tem atacado. Coloca o versículo número 9, está ali, né? Porque todos eles procuravam atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra, ela não se efetuará e não se efetuará. O inimigo quer te pôr medo. Ei, vigia nessa quarentena. Vigia nessa quarentena.
Não deixa que o inimigo queime os teus muros. Queime as portas espirituais da tua vida. Mas usa esses momentos e edifique-se espiritualmente. Edifique-se espiritualmente. Eu não posso mais ir na igreja. Está muito perigoso. Não, é perigoso sim. Claro que é. Mas usando os métodos, vai dar tudo certo. Nós vamos passar por isso. E nós vamos chegar mais forte do outro lado. O que nós não podemos é chegar mais fraco do outro lado. Desta batalha, nós precisamos chegar mais forte, seguindo as orientações, buscando o poder de Deus, buscando um relacionamento sincero, íntimo com o Criador. Ficaremos protegidos de toda praga e de toda pestilência. Aproveite este momento e edifique os muros. Proteja você e a sua casa. Não largue a posição que Deus te colocou. Tudo que o inimigo quer é que a tua caminhada espiritual cesse. As tuas edificações espirituais cessem. Que você largue mão de fazer a obra do Senhor, de fazer algo para o Senhor. O inimigo quer te mudar de posição, quer te tirar debaixo do campo magnético da proteção divina, te levar para o vale, se apresentando de forma domesticada, dizendo que não vai ter problema. Para um pouco. Deixa esse negócio de crente um pouco. Deixa de se santificar um pouco. Pare com isso um pouco. Vai para o vale. Vem se unir com nós. Vigiai e orai, para que não entre em tentação. Jesus, conhecendo a natureza do ser humano, ele diz: porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. É a dica que Jesus deixa para nós. Há pessoas que, conheço pessoas que oram, mas olha, oram mesmo, só não vigia. Não vigia no que fala, não vigia no que pensa às vezes. Constrói com as mãos, chuta com os pés, desmonta com os pés. Tem oração, mas não tem vigilância. Alguém desses dias até que escreveu nas páginas, tomara que esteja assistindo. Quando assistia o culto, escreveu na página da igreja: por que máscara? Jesus não é maior do que o coronavírus. Capaz que nós não sabemos que não há nenhum nome maior do que o nome de Jesus, e não tem nenhum poder maior do que Jesus. Mas a prudência nunca foi em contramão da fé. A fé apoia a prudência. A fé sábia apoia a prudência.
e a prudência não vem em contramão da fé. As duas andam juntos. Em primeiro lugar a prudência, depois a oração. Ou seja, em primeiro lugar a vigilância, depois a oração. Se Neemias não fosse prudente, não adiantava a sua intimidade e o seu bom relacionamento com o Criador. Logo ele diria assim: olha que oportunidade, o inimigo que tanto estava zombando de nós, agora chama para nós se aliar a ele. Entendeu? Está domesticado, Satanás está domesticado agora. Não vai nos atacar mais. Não está mais como a Bíblia descreve que ele está. Podemos ir para o vale. Vai para o vale. Desce para o vale. E lá ele te pega. Lá ele pega. Porque ele tenta fazer com que você saia debaixo da proteção e do propósito divino. Tudo que o diabo quer é te tirar do propósito divino e colocar dentro do propósito dele. Neemias diz: não. A mensagem de Neemias foi: não. Por que eu desceria? Por que nós ia descer para o vale? Enquanto nós descer para o vale, a obra parar? Ou seja, você pode dizer para Satanás, quando ele te convidar, dizer: por que, Satanás, que eu vou descer? Enquanto eu descer para o vale, Jesus voltar e eu ficar contigo? Aqui para você, Satanás. Não desce para o vale que o inimigo quer que você vá. Fica na posição que Deus te chamou. Fica na posição que Deus te colocou. Fica com a tua família que Deus te deu. Fica onde Deus te colocou até que Deus queira te remover. Mas quando Ele te remover é porque Ele tem um caminho aplainado para você prosseguir. Mas enquanto isso, fica onde Deus te colocou. Fica dentro do propósito divino. Caso contrário, outro é no vale e é o propósito de Satanás. O propósito de Deus é exatamente onde você está, aonde compraz o coração de Deus. Entenda e não vá na onda de Sambalate e de Tobias. Sambalate e Tobias só tem conselhos maus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Bem-aventurado é uma pessoa bem feliz. Neemias soube entender e diz: não, eu não vou descer. Ninguém vai cessar a obra. Ninguém vai deixar por um pouco de ser crente, de ser cristão, para ir congregar com vocês, não. Nós vamos ficar aonde Deus colocou. Nós vamos ficar dentro do propósito de Deus. Nós vamos ficar aqui. Não vamos largar a mão. Nós vamos continuar com a mão na obra. Nós vamos continuar servindo a Deus. Quantos aqui vão continuar servindo a Deus? Levanta a tua mão. Dá um glória ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Fica em pé nessa noite e nós vamos orar. Oh, Espírito Santo de Deus, enquanto o grupo vai solando uma canção, cantando ali, nós vamos conversando com você. Segura a mão no teu coração agora, e nós já vamos orar por você. Oh, aleluia. Pode ir solando uma canção bem baixinha aí. Eu concluo essa mensagem dizendo para você: não largue o propósito de Deus da tua vida. Não saia do propósito de Deus. Não abandone o propósito de Deus. Aleluia. Mas ouça o que o Espírito Santo fala através da sua palavra nessa noite. Dá uma cavalgada pelas limitações do teu território espiritual. Neemias naquela madrugada cavalgou pelos riachos, caminhou em volta
das muralhas. E ele observou a situação atual que estava. Agora, eu e você vamos dar uma cavalgada nas limitações do nosso território espiritual. Dá uma reparada como estão os muros de proteção. Dá uma reparada aí agora. Talvez lá nos fundos das divisas espirituais existem algumas brechas que antes você não tinha percebido, mas porém agora, enquanto você caminha por elas, você está observando que são brechas. Talvez você tenha encontrado portas do fundo que foram queimadas pelo inimigo, e que o inimigo tem condição de invadir o teu território exatamente por essa porta, que ainda não se fechou. O raio anterior. O rabacaramanto coromanda rabacharamandaraia. Mas o que é esta porta, pastor? É uma fragilidade que você tem. É um ponto em que a tua carne tem te dominado. É um ponto em que os teus desejos carnais têm falado mais alto. E por ela o inimigo mina. E por estas brechas o inimigo entra e faz algumas bagunças na tua espiritualidade às vezes. Continue caminhando por elas. Observe bem, porque o Espírito Santo está iluminando a tua mente agora. O Espírito Santo está clareando os porões da tua alma. Através desta palavra, o Espírito Santo está te levando por algum ponto frágil, que Ele precisa, que Ele espere que você conserte nesta noite. Se o Espírito de Deus falou com nós através desta palavra, é porque Ele quer que nós repare as brechas que existem em nossos muros espirituais. Nas muralhas que trazem a proteção para a nossa casa, para o nosso casamento. Das muralhas que trazem a proteção da espiritualidade de nossos filhos. Das muralhas que trazem proteção da espiritualidade no nosso cônjuge. Ele espera que nós lamente e chore e não se conforme em ficar no conforto do palácio de Suzã, enquanto existe alguém à mercê do nosso adversário. Saia do conforto do palácio de Suzã. Edifica os muros, porque alguém está sendo ameaçado. Alguém pode ser derrotado pelo inimigo a qualquer momento, porque não existe nenhuma proteção que dê a ele segurança. E Ele espera que eu e você repare as brechas. Coloque as portas nos portais. Oh, aleluia. Coloque as portas agora pela fé. Agora que você, enquanto você cavalgava pelos limites, você identificou algumas brechas. Você identificou alguns portais sem porta.
Oh, aleluia. Agora pela fé, olha Deus fortalecendo as tuas mãos. Olha Deus fortalecendo as tuas mãos. Oh, aleluia. Olha Deus fortalecendo as tuas mãos e te ajudando a colocar portas nos portais. Olha Deus fortalecendo as tuas mãos e te ajudando a colocar pedra nas brechas. Seja edificado agora. Saia daqui em segurança nessa noite, com brechas tapadas, com portas fechadas, porque Ele é um Deus fiel que fortalece as tuas mãos. Não temas. O inimigo está dizendo que você vai parar. O inimigo está dizendo que você vai desviar. O inimigo está dizendo que você vai voltar para o mundo. O inimigo está dizendo que você vai voltar para a escravidão do Egito. O Rabacaramandaraia. Deus está dizendo: eu fortaleço as tuas mãos, eu esforço as tuas mãos. Você não vai largar esta obra. Eu esforço os teus pés, eu dou força para os teus joelhos, eu dou força para os teus tornozelos. Mas você vai ficar em pé, você não vai cair, você não vai para o vale, você vai ficar